são as sensações desconcertantes em que duas ou mais pessoas dizem ter tido sonhos semelhantes se não idênticos. Em alguns desses casos as descrições são tão admiravelmente semelhantes que quase somos impelidos a concluir que as pessoas que compartilham o sonho estiveram presentes no mesmo ambiente de sonho. Se isso acontecesse, implicaria que, pelo menos em certos casos, o mundo dos sonhos, e, da mesma forma, os corpos de sonho que há nele, pode possuir algum tipo de existência objetiva. Por outro lado, nos sonhos mútuos só podemos compartilhar enredos de sonho, não os sonhos em si. Vamos examinar uma descrição clássica de sonho recíproco ostensivo. Em Elmira, Nova York, terça-feira, 26 de janeiro de 1892, entre as 2 e as 3 horas da madrugada, a doutora Adele Gleason sonhou que estava num lugar solitário, numa mata escura, quando um medo enorme se abateu sobre ela. Nesse ponto sonhou que John Joslin, seu advogado e amigo, chegou perto e sacudiu uma árvore próxima dela, fazendo com que as folhas da mesma pegassem fogo. Quando os dois amigos se encontraram, 4 dias depois, Adele mencionou que tivera um sonho estranho na terça-feira anterior. John interrompeu-a imediatamente e disse: "Não me conte, deixe que eu o descreva, pois sei que sonhei a mesma coisa." Mais ou menos à mesma hora da noite de terça-feira ele havia acordado de um sonho não menos estranho e anotado a seguinte descrição, admiravelmente semelhante: depois de escurecer, havia encontrado Adele numa mata solitária, aparentemente paralisada de medo de algo que não consegui ver e pregada no chão pelo sentimento de perigo iminente. Cheguei perto dela e sacudi o arbusto, com o que as folhas caíram e pegaram fogo. 12. Embora essas duas descrições de sonhos sejam surpreendentemente semelhantes, não são exatamente idênticas. Por exemplo, Adele fez uma árvore do que para John era apenas um arbusto. As folhas dela queimaram na árvore, enquanto as dele pegaram fogo enquanto estavam caindo. As descrições originais mostram ainda outras discrepâncias. Eu interpretaria este caso como um exemplo de sonho compartilhado causado pela transmissão telepática de um SOS de Adele, juntamente com uma formação de imagens cheia de carga, por parte do amigo. Da sua parte, John reagiu ao apelo da amiga iniciando e compartilhando telepaticamente uma sensação visionária surpreendentemente parecida com a sarça ardente de Moisés. É uma história de dois sonhos que nos deixa pasmados, mas, ainda assim, parece-me que dá um apoio mais forte à hipótese de enredos de sonhos compartilhados do que de mundos de sonho compartilhados. Alivar Fax oferece um caso um pouco mais convincente. Uma noite, estava conversando com dois amigos, Slade Elkington, e a conversa se dirigiu para o assunto de sonhos. Antes de nos despedirmos, combinamos nos encontrar, se possível na mesma noite, na praça de Southampton. Mais tarde da mesma noite Fax garantiu que se encontrou com Elkington na praça, conforme combinado. Até ali tudo foi bem, mas Slade não estava presente. Segundo Fax, tanto ele mesmo como Elkington sabiam que estavam sonhando, e comentaram a ausência de Slade, e depois daquilo o sonho terminou, tendo tido uma duração muito pequena. Fax conta que, quando se encontrou com Elkington no dia seguinte, perguntou-lhe se havia sonhado. Elkington respondeu: "Sonhei, encontrei você na praça e sabia que estava sonhando, mas o Slade não apareceu. Só tivemos tempo de nos cumprimentar e comentar a ausência dele, e o sonho terminou." Pelo pensamento de Alivar Fax, talvez isso tenha acontecido porque Slade não conseguiu comparecer ao encontro. Que aconteceu com Slade? Fax ficou satisfeito por resolver o mistério. Quando os dois amigos acabaram encontrando Slade e lhe perguntaram o que havia acontecido, respondeu que não havia sonhado com nada. 10. Por mais curioso que este caso possa parecer, fica prejudicado porque Fax deixou de mencionar a hora exata em que aqueles dois sonhos lúcidos ocorreram. Embora as descrições digam que os sonhos foram tidos na mesma noite, se tivessem sido sonhados em horas diferentes, isto é, se Fax e Elkington não estivessem no sono REM na ocasião, ficaria favorecida a hipótese de enredos de sonho compartilhados, em vez de um sonho compartilhado.
De qualquer modo, Fax não conseguiu repetir esse pequeno sucesso de ter sonhos mútuos e expressou a sua crença de que duas pessoas compartilhando aproximadamente a mesma sensação num sonho é uma ocorrência extremamente rara. Os exemplos considerados até agora foram experiências que acontecem uma vez na vida de quem compartilha sonho. Em contraste com isso, há sugestões de muitos místicos sufistas terem cultivado em nível bem alto a capacidade de sonhar mutuamente. Ao lado de várias historias de mestres sufistas que são capazes de aparecer nos sonhos de qualquer pessoa que quiserem, há o relato de um grupo de derviches que exploraram o mundo dos sonhos na ilha de Rhodes no século XVI. Os derviches eram presididos por um cheque, um certo Efendi Uday que não só praticava todas as virtudes, cultivava todas as ciências e lia livros na maioria das línguas clássicas, como se dedicava ao cultivo de sonhos coletivos. Num mosteiro isolado no alto de uma colina da ilha, mestre e discípulos purificavam-se corporal, mental e espiritualmente, todos juntos, deitavam-se todos numa cama enorme, uma cama que abrigava a congregação inteira, recitavam juntos a mesma fórmula secreta e tinham todos o mesmo sonho. Conta-se uma história notável entre este mestre dos sonhos de Rhodes e Suleiman, o Magnífico, sultão da Turquia. Um dia, durante uma campanha militar em Corinto, Suleiman viu-se na impossibilidade de se sair de um dilema aparentemente impossível de resolver, e nenhum dos conselheiros conseguiu conceber nenhum plano de ação de nenhum tipo. Felizmente o sultão se lembrou que o emissário do Efendi Uday ainda estava no seu acampamento. Como o mestre dos sonhos já o havia ajudado no passado, em circunstâncias não menos difíceis, Suleiman mandou chamar o derviche, fornecendo-lhe as despesas de viagem e o passe de salvo-conduto. Perguntou de quantas semanas precisaria para viajar a Rhodes e voltar ao acampamento e mopirê-lo com o cheque. O derviche deu um sorriso involuntário. Senhor, replicou ele, agradeço as despesas de viagem e o salvo-conduto. Não tenho necessidade deles. É verdade que a ilha de Rhodes fica longe daqui, mas o venerado Sheikh Uday não está distante do acampamento de Vossa Augusta Majestade. Encarrego-me de chamá-lo esta madrugada, até antes das preces matinais. Interpretando mal a natureza das palavras do sufista, o sultão ficou atônito com a presença do homem sagrado nas proximidades do acampamento e deu ao derviche várias bolsas cheias de ouro e prata, mas ele as recusou. Em troca, o derviche ofereceu a Suleiman uma maçã soporífera, que o sultão desquiscou e comeu. Depois o homem misterioso foi dormir, como o próprio sultão. Anteriormente, o sultão havia ordenado aos homens que o acordasse à chegada do Efendi Uday, mas quando o mestre não apareceu, riram-se do derviche e zombaram da credulidade e senilidade do soberano. Quando, na madrugada, o muezzin do exército começou a chamada matinal para as preces, o eunuco-chefe acordou delicadamente o sultão e, depois de lhe desejar bom dia e uma vitória brilhante sobre o inimigo, murmurou com ironia: Senhor, não há notícias do Efendi Sheikh Uday. Parece que aquele discípulo é um farsante. Silêncio, imbecil completo, rugiu o sultão. Silêncio. O mestre ilustre dignou-se a visitar-me. Tive uma longa conversa com ele e a você digo que os meus exércitos fiéis conquistaram a mais brilhante das vitórias a menos de uma hora. Espere a chegada do mensageiro. O comandante ou inimigo havia ficado inconsciente logo antes do início da batalha e os subordinados não haviam conseguido levá-la adiante sem ele, e o resultado fora descrito pelo Sheikh Uday no sonho. Evidentemente, há um sinal de sonho dado pelo humilde discípulo. O Efendi Uday havia visitado e aconselhado Suleiman num sonho. Além do mais, existe a suspeita de o mestre dos sonhos ter de algum modo participado da misteriosa perda de consciência do comandante ou inimigo, que deu como resultado a mais acidental, apesar de ter sido chamada a mais brilhante, vitória dos exércitos de Suleiman, o Magnífico 14. Por mais fascinantes que sejam estes outros casos de sonho mútuo, não nos aproximam mais da decisão entre as várias interpretações do fenômeno, que competem entre si. Poderíamos ficar imaginando se haverá algum modo de resolver definitivamente a questão. Propõe um teste empírico: 2 onilionautas poderiam ter sonhos lúcidos simultâneos e monitorados num laboratório do sono. Combinariam um encontro no sonho, onde fariam sinais simultâneos. Se se tratasse de fato de um sonho mútuo, isto é,
Se os sonhadores lúcidos de fato estivessem compartilhando um mundo de sonho, os sinais simultâneos dados pelos movimentos dos olhos apareceriam nos registros do polígrafo. Por outro lado, se descrevessem ter desempenhado essa tarefa num sonho lúcido mútuo mas não apresentassem sinais simultâneos, teríamos de concluir que estavam, no máximo, compartilhando enredos de sonho. Tenhamos a certeza de apreciar o significado de uma sensação dessas. Que os sonhadores lúcidos deixassem de apresentar sinais simultâneos não seria especialmente surpreendente nem significativo, mas se produzissem sinais simultâneos de movimento dos olhos, teríamos uma prova irrefutável da existência objetiva do mundo dos sonhos. Saberíamos então que, pelo menos em certas circunstâncias, os sonhos podem ser tão objetivamente reais como o mundo da física. Isso levantaria finalmente a questão de saber se a própria realidade física é algum tipo de sonho compartilhado. O que acontece de fato talvez seja o resultado equilibrado de uma miríade de interações para as quais todos nós contribuímos sonhando o sonho da realidade consensual. Mas se não é isso que acontece, sempre é a proposta de Bob Dylan: eu deixo você ficar no meu sonho se eu puder ficar no seu. Epílogo. Vivos na vida. No começo deste livro fiz uma asserção: no estado de sonho comum não estamos completamente acordados nem completamente ativos. Partindo desse ponto argumentei que, enquanto estamos sonhando, até ficarmos conscientes de estar mesmo sonhando, mantemo-nos adormecidos dentro do sono e, com isso, simplesmente perdemos a terça parte da vida que fica no domínio do sono e dos sonhos. Mas felizmente, como todos os leitores agora já devem estar sabendo, não se trata de uma situação inalterável, pois conseguimos desenvolver a capacidade de ficar acordados nos sonhos. É provável que tudo o que já foi dito em relação à vida adormecida possa ser aplicado na mesma proporção aos outros 2/3, ou seja, ao estado que denominamos acordado. Vamos começar por algumas aplicações e implicações que o fato de sonhar lucidamente sugere para a vida de todos os dias. Até que ponto os conceitos de sonhar lucidamente são relevantes para a vida acordada? A resposta é que as atitudes que caracterizam o ato de sonhar lucidamente têm certos paralelos com uma abordagem de vida que poderia ser denominada viver lucidamente. Para adquirir um conceito mais claro do que esta expressão curiosa sugere, podemos continuar a raciocinar por analogia, examinando algumas atitudes e suposições contrastantes associadas com a comparação entre sonhar lucidamente e sonhar não lucidamente. O modo mais básico de diferenciação entre as atitudes do sonhador lúcido e do sonhador não lúcido provém justamente da própria definição de lucidez. Enquanto você está tendo sonhos não lúcidos, supõe que está acordado. Quando está tendo um sonho lúcido, sabe que está dormindo e sonhando. Creio que no estado acordado o par de atitudes correspondentes é o que passarei a expor. De um lado, você poderia estar fazendo a suposição, não lúcida, de estar sentindo objetivamente a realidade. De acordo com este ponto de vista, parece que a percepção é pura questão de olhar pela janela dos olhos e simplesmente ver o que há lá fora. Infelizmente, parece que esse ponto de vista tradicional, de bom senso, é claramente incoerente com os resultados obtidos pela psicologia e neurofisiologia de hoje. O que você vê não é o que está lá fora. De fato, o que você vê nem está lá fora. O que você vê dentro da cabeça é só um modelo mental do que percebe ou acredita que está lá fora. A compreensão lúcida da natureza da percepção provém do conhecimento moderno do funcionamento do cérebro. Se você quiser seguir essa abordagem, recomendo adotar a seguinte hipótese de trabalho: as suas sensações são necessariamente subjetivas. São o resultado do que você mesmo construiu baseado no estado de motivação em que está no momento e na parte da realidade que está vendo, e na qual está acreditando. Em termos de percepção visual, este ponto de vista explica a ilusão de óptica que pode aparecer como o resultado do que esperamos do mundo. Também explica como as emoções podem distorcer a percepção, fazendo com que, por exemplo, alguém que esteja acampando veja todas as moitas como se fossem um urso e alguém que esteja amando veja em cada árvore o ser amado. Resumindo, a melhor, ou seja, a mais certa, análise de percepção é que não sentimos a realidade diretamente sim por intermédio de modelos do mundo, que nós mesmos fazemos.
Por isso, antes que você consiga ver o que está lá fora, as informações visuais dadas pelos olhos atravessam uma legião de fatores subjetivos, a saber, expectativas, sentimentos, conceitos, valores, atitudes e metas. É inevitável que os nossos modelos do mundo limitem o que sentimos da realidade. Quanto mais distorcidos os mapas, mais distorcido o território parece. Um par de atitudes relacionadas com isso seria a nossa tendência de, quando não estamos lúcidos, supor passivamente que os fatos de um sonho estão simplesmente acontecendo para a gente, em comparação com a consciência, quando estamos lúcidos, de nós estarmos criando ativamente o que acontece nos sonhos ou, pelo menos, contribuindo significativamente para o que acontece neles. As atitudes do estado acordado têm um paralelo exato com estas. Se substituirmos sonho por sensação, o que acabou de ser dito sobre o estado de sonho se aplica igualmente ao estado acordado. Como consequência da atitude passiva que temos no sonho quando não estamos lúcidos, você poderia sustentar a crença de que as regras do seu jogo de sonhos são completamente determinadas por um princípio de realidade externa. Com isso, na qualidade de sonhador não lúcido, mesmo num sonho você continuaria a ser atraído pela Terra, pelo fato de acreditar que a gravidade é uma lei universal da física, mas se estiver lúcido o suficiente para saber que a gravidade de sonho é mera convenção, terá liberdade de aceitar isso ou não e, se quiser, poderá voar à vontade. Quem sonha lucidamente leva em consideração outras leis do mundo dos sonhos de modo semelhante ao que acabamos de mencionar, ou seja, a pessoa faz as próprias regras, que podem ser alteradas se houver algum motivo. As atitudes correspondentes do estado acordado não se traduzem tão diretamente como as que consideramos até agora. Nesse caso, creio que a atitude do sonhador não lúcido é achar que a situação pela qual está passando é definida e determinada por fatores externos que, em geral, estão além das suas forças de fazer modificações num grau significativo. Se você mantém esse ponto de vista, outras pessoas e os acasos do destino determinam o que acontece consigo. Contrastando com isso, a atitude lúcida é você definir como quer sentir as situações da vida. Por isso, encarar um dado sonho como pesadelo ou como oportunidade de se auto-integrar, depende exclusivamente de você, do mesmo modo como depende de você ver um desafio numa determinada situação da sua vida acordada. O último par de atitudes contrastantes é a atenção consciente que diferencia a lucidez da falta de lucidez. O hábito de não dar atenção às coisas não é necessariamente uma condição indesejável, embora normalmente o hábito de não perceber as coisas seja indesejável. A vantagem principal que o comportamento consciente oferece, em comparação com o comportamento habitual, é uma flexibilidade cada vez maior. Mas se a situação é de circunstâncias relativamente constantes que pedem reações que não mudam, habitualmente adotamos uma abordagem mais econômica. Não há nada errado em reagir sem atenção, desde que as reações caibam na situação. Mas se a situação é de relativa imprevisão ou novidade, usar atenção, ou seja, saber o que se está fazendo, tem mais probabilidade de trazer vantagens. A vida nos presenteia com uma mistura do esperado e do inesperado. Seja o que for que você receber, sem dúvida é importante saber reagir com a forma de comportamento mais adaptável a cada um, tendo em vista que falta de atenção e hábito são coisas mais fáceis, enquanto que manter a atenção e ter consciência exige esforço. É muito mais provável que você acabe diminuindo a consciência em áreas que exigiriam consciência do que dedique atenção demais às coisas que deveriam ser automáticas, embora isso também possa acontecer. Por isso, é possível que a pessoa tenha vantagens se melhorar a capacidade de ficar consciente, tendo em vista que parece mais difícil ter atenção ou a trecho entre foi corrigido em relação ao original escaneado por se encontrar incorreto. 289. Lucidez no estado de sonho do que no estado acordado. A prática de sonhar lucidamente deveria ser especialmente eficaz no aperfeiçoamento da capacidade de manter uma atenção alerta. Um dia pediram a Idris Shah, o expoente contemporâneo do sufismo, que citasse um erro básico que a maioria das pessoas comete. Respondeu: é a pessoa pensar que está viva, quando simplesmente caiu no sono na sala de espera da vida. 2.
As psicologias esotéricas têm por doutrina tradicional que o estado normal de consciência a que damos o nome de estado acordado, ou vigília, está tão longe de ver as coisas como são vistas na realidade objetiva que seria mais acurado denominá-lo sono ou sonho. Bertrand Russell chega a uma conclusão muito parecida com essa, seguindo um caminho diferente. Se é para acreditar na física moderna, os sonhos que denominamos percepções acordadas só têm um pouco mais de semelhança com a realidade objetiva do que os sonhos fantásticos do sono 3. Deixando de lado os filósofos, se lhe perguntassem agora, você está acordado? Você provavelmente diria, é claro. Infelizmente, ter certeza de estar acordado não é garantia de estar acordado. Quando Samuel Johnson chutou uma pedra, como para dizer sabemos que a verdadeira, estava expressando essa sensação de certeza. Mas o Dr. Johnson poderia ter sonhado que deu um chute na pedra e sentiu a mesma coisa. A sensação ilusória de ter certeza da integridade e coerência da vida nos leva ao que William James descreveu como encerrar prematuramente as contas com a realidade 4. Como você sabe que está acordado neste momento? Pode dizer que se lembra de ter acordado do sono da noite passada, mas aquilo pode ter sido simplesmente um despertar falso e você pode estar iludido agora, pensando que não está mais sonhando. Talvez o que achamos que são despertares verdadeiros sejam de fato só mais um grau de despertar parcial ou falso. Um romancista já argumentou de modo semelhante, meu amigo, porque esses graus sucessivos não existem. Muitas vezes já sonhei que estava acordado de um sonho, e num sonho já fiquei pensando num sonho anterior. Quando acordei consegui pensar nos dois sonhos. O segundo, por ser mais claro que o primeiro, foi uma espécie de despertar, em comparação com o primeiro. E quanto ao despertar verdadeiro, quem pode dizer que, por sua vez, um dia não vai me parecer um sonho em relação a um ponto de vista até mais claro da sequência das coisas? Aqui embaixo há tantas coisas que ainda continuam confusas e obscuras para nós. Por isso é impossível que o verdadeiro estado acordado esteja aqui. 5. Mais uma vez vamos procurar perguntar de verdade a nós mesmos, estamos acordados? Você vai notar como é difícil colocar essa pergunta com autenticidade. Perguntar com sinceridade se estamos mesmo acordados exige uma dúvida honesta, se bem que ligeira, e para nós isso não é fácil. Mas duvidar do induvidável é coisa de filósofos. Como disse Nietzsche, o homem de veia filosófica tem o pressentimento de que por baixo desta realidade em que vivemos e somos está escondida outra realidade diferente que, por estar escondida, também é só aparência. 6. De fato, às vezes Schopenhauer considerava que a sua tendência a achar que as pessoas e as coisas eram meros fantasmas e figuras de sonho era o próprio critério de capacidade filosófica. 7. Como poderíamos não estar completamente acordados? Pode ser que tenhamos um sentido superior, uma forma de intuição, digamos, que normalmente fica adormecido quando os nossos sentidos menos importantes, embora mais conhecidos, acordam. Por isso, como sugerimos acima, a sensação que denominamos despertar e consideramos completa pode ser de fato apenas um despertar parcial, como Horácio escreveu. Pode-se temer que nas especulações precedentes exista alguma coisa mórbida e que qualquer esforço de encarar a nossa vida acordada simplesmente como uma forma especial de sono precis diminuir a importância da vida para nós e de nós para ela. Mas essa atitude em relação a um fato possível e provável é, em si, morbidamente tímida. A verdade é que, como da mesma forma nos sonhos noturnos o primeiro sintoma de acordar é suspeitar que estamos dormindo, o primeiro sintoma de acordar do estado acordado, o segundo despertar da religião, é suspeitar que o estado acordado em que nos encontramos é um sonho da mesma forma. A primeira condição para a pessoa ficar acordada e se acordar mais completamente é ter consciência de estar apenas parcialmente acordada. 8. Tendo em vista a importância de um mero raciocínio filosófico levantar a suspeita genuína de estarmos acordados, temos sorte de haver outro meio mais eficaz de abordar o problema. Essa outra abordagem, que agora já nos chega sem surpresa, é sonhar lucidamente. Os sonhos lúcidos conseguem mostrar claramente como é pensar que estamos acordados e depois descobrir que não estamos.
O livro The Mystical Life de J.H.M. Whitman oferece um exemplo da forma mais extrema que essa descoberta pode assumir. O professor Whitman explicou ter pensado que a sensação mística noturna que teve havia sido estimulada pelo estado de meditação em que se encontrou na noite anterior, quando estava ouvindo um famoso quarteto de cordas. O concerto deixou-o tão comovido que, por uns instantes, pareceu-lhe ficar extasiado e transportado para o espaço pela beleza extrema da música e, durante um momento, ficou enredado num estado desconhecido, de contemplação e alegria. Mais tarde Whitman lembrou-se de ter ido para a cama tranquilamente sossegado e cheio de uma alegria muito calma. Com um resíduo do dia anterior como esse, podemos imaginar que iria mesmo ter uma noite interessante. O primeiro sonho que teve aquela noite de início pareceu um tanto irracional. O professor escreveu o seguinte: parecia que eu estava me deslocando suavemente por uma região do espaço em que, imediatamente, fluiu para mim uma sensação vívida de frio que me prendeu a atenção com um interesse estranho. Creio que naquele momento o sonho havia ficado lúcido. Depois, de repente, tudo que até então estava embrulhado numa confusão momentânea desapareceu e rebentou um espaço novo, numa presença vívida e numa realidade profunda, de percepção livre e aguda como nunca. A própria escuridão pareceu adquirir vida. O pensamento que nasceu em mim naquele instante, com convicção irrefutável, foi o seguinte: nunca estive acordado antes. 9. Não é comum um sonhador lúcido chegar a ter a convicção de Whitman, de jamais ter estado acordado anteriormente. Mas não é nada incomum um sonhador lúcido ter sensações análogas, no que se refere às vidas que passou em sonhos. Na verdade, é assim que a primeira sensação de lucidez completa toca as pessoas. Na maioria, ficam pasmadas quando percebem que jamais haviam acordado nos próprios sonhos. Sonhar lucidamente pode ser um ponto de partida para entender como poderíamos não estar completamente acordados, pois o sonho comum está para o sonho acordado como o estado acordado comum poderia estar para o estado completamente acordado. Essa capacidade que os sonhos lúcidos têm de nos preparar para despertar mais completamente pode vir a demonstrar que é o maior potencial que um sonho lúcido tem para nos ajudar a ficar mais vivos na vida. No início do livro falei num tesouro de valor inestimável e, em particular, numa certa joia preciosa que, se você encontrar, fica de posse de um legado e um dom permanente de saber. Descobre o segredo de saber quem é de fato. Sonhar lucidamente pode ter algo a oferecer para que você se encontre, como acontece na seguinte lenda antiga que dizem conter todo tipo de sabedoria nos vários níveis de interpretação. A joia preciosa. Num remoto domínio de perfeição havia um monarca justo e virtuoso que tinha mulher e filhos maravilhosos, um rapaz e uma moça. Moravam todos juntos e viviam felizes. Um dia o pai chamou os filhos à sua presença e disse: chegou a hora, como chega para todos. Vocês têm de ir para outras terras, a uma distância infinita. Vão procurar e trazer uma joia preciosa. Os viajantes, disfarçados, foram conduzidos para uma terra distante, da qual quase todos os habitantes levavam a vidas cegas. O efeito do lugar foi tal que os dois irmãos perderam o contato entre si e começaram a vagar como se estivessem adormecidos. De vez em quando viam fantasmas, semelhanças do país natal e da joia, mas estavam numa condição tal que essas coisas só os deixavam mais aprofundados nos devaneios, que agora estavam começando a tomar por realidade. Quando chegaram aos ouvidos do rei as notícias dos apuros dos filhos, ele chamou um servo de confiança, muito sensato, e mandou levar uma mensagem: lembrem-se da sua missão, despertem do sono e fiquem juntos. Com aquela mensagem os dois irmãos acordaram e, com a ajuda do guia que os fora salvar, ousaram enfrentar os perigos monstruosos que cercavam a joia que, com os poderes mágicos que possuía, devolveu-os ao seu domínio de luz, onde permaneceram para sempre numa felicidade cada vez maior.